Bom, pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Tenho recebido muitas perguntas, muitas dúvidas acerca da possibilidade de se deixar de pagar durante esse momento da pandemia os contratos de locação comerciais, tá? Ou seja, os contratos não residenciais. Então, muitas pessoas estão mandando perguntas, questionando, professor, eu posso deixar de pagar aí o meu aluguel durante esse período porque minha loja está fechada e o aluguel é muito caro e eu dependo do meu comércio para poder pagar esse aluguel. Bom, diante de várias dúvidas, questionamentos, dos meus amigos, dos meus clientes e dos meus seguidores, estou gravando esse vídeo aí para tirar as principais dúvidas acerca desse tema, ok? Havendo aí uma dúvida superveniente, fiquem à vontade para entrar em contato comigo e aí, na medida do possível, irei tentar sanar as dúvidas que porventura eu não sanei nesse vídeo, tá? Bom, primeira observação que eu trago para vocês é que estamos numa situação peculiar, tá? Então, essa pandemia realmente vem afetando muito o comércio, tá? E a economia como um todo. Então, faz-se indispensável nas discussões jurídicas, sobretudo nos contratos entre os particulares, contratos de aluguéis, por exemplo, que haja um bom senso, tá? Uma ponderação aí de que o que vem a ser mais importante realmente para que todos nós possamos sair dessa da melhor forma possível, tá? Então é preciso que a gente tenha muita sabedoria nesse momento, solidariedade. O Brasil está enfrentando aí o início de uma crise econômica muito forte e temos que ter também o bom senso sempre e o senso crítico de que não está fácil para ninguém, tá? Então, o impacto no comércio foi muito forte e ainda pode se agravar. Então, as locações comerciais, com certeza, são as principais aí afetadas com essa crise do comércio, tá? Bom, vale frisar que a renda daqueles locatários estão cessadas, tá? Se não cessadas, foram reduzidas aí a mais da metade. Por quê, professor? Porque aquelas pessoas dependem do comércio para poder pagar os seus aluguéis, tá? Então, muito provavelmente, todos aqueles inquilinos que têm aquele contrato aí de não residencial, tá? Contrato de locação não residencial, eles estão sendo afetados com essa crise. Consequentemente, os seus locadores, os donos daqueles imóveis, também serão afetados com essa crise financeira. Bom, e o que se fazer então? As perguntas mais comuns dos locatários, ou seja, dos inquilinos. Pode-se deixar de pagar, professor, durante esse período aí da quarentena, já que eu não tenho mais dinheiro nenhum em caixa? E se eu deixar de pagar, eu tenho risco de ser despejado desse imóvel durante esse período? Eu posso, se não for o caso de deixar de pagar total, eu posso reduzir o valor do pagamento daquele aluguel mensal, já que não tenho fluxo nenhum de caixa? São essas as perguntas mais frequentes, né, dos meus seguidores aí, que eu vou tentar esmiuçar. Em relação aos locadores, também tenho recebido algumas dúvidas, como por exemplo, eu posso despejar o meu inquilino se ele deixar de pagar nesse período? Eu posso aí mover uma ação de despejo e essa ação aí ter uma liminar deferida? Eu posso exigir do meu inquilino pagamento integral, já que eu vivo desse dinheiro, eu preciso desse dinheiro para minha manutenção, essa é a minha fonte de renda única, tá? Bom, para tirar essas perguntas, tirar a dúvida dessas perguntas, primeiro temos que sempre nos lembrar do bom senso, tá? Então, o bom senso sempre deve prevalecer, será a melhor alternativa nesses casos, principalmente porque ainda não temos um parecer definido aí dos tribunais superiores, até porque essas ações ainda serão ajuizadas, muito provavelmente durante essa quarentena ou até logo no início aí de quando efetivamente voltar ao normal, tá? Então,
inevitavelmente vão existir muitas e muitas ações nesse sentido. Bom, então, partindo do pressuposto que possa haver aí um acordo entre as partes, uma conversa entre as partes, entendo como a melhor alternativa uma renegociação, tá? Uma renegociação, inclusive extrajudicial, sem precisar levar a juízo. Então, suponhamos que as partes tenham um bom entendimento, podem fazer, por exemplo, um aditivo contratual, tá? Então, podem alterar aí durante o período do Covid-19, que o contrato de aluguel aí entabulado entre as partes seja reduzido, o valor aí a ser estabelecido entre ambos, tanto o locador quanto o locatário, tá? Então, esse diálogo ele é indispensável nesse momento, para que as relações sejam aí da melhor forma possíveis resolvidas, tá? Então, melhor alternativa, renegociar extrajudicialmente, fazer um aditivo contratual, tá? É preciso, então, compreensão de ambas as partes. O locador deve ceder de um lado e o locatário aí, por outro lado, deve se esforçar da melhor forma possível para conseguir chegar a um denominador comum, tá? Bom, professor, já que deve ter uma compreensão entre as partes, é indispensável que se leve a registro isso, que se elabore um documento. Bom, a melhor saída é fazer um aditivo contratual, tá? Por quê, professor? Porque essas relações aí verbalizadas, muitas vezes são questionadas posteriormente em juízo, tá? Então, é melhor formalizar por escrito, ambos assinam, elaboram um aditivo contratual que durante aquele período da pandemia o valor vai ser reajustado, tá? Então, as partes devem tabular essa negociação extrajudicial e assinarem. Ambos devem assinar esse documento, ok? Bom, vamos observar que a própria lei do inquilinato, a lei 8.245 de 1991, possibilita que haja um reajuste contratual, né? No seu artigo 18, há uma previsão expressa de que as partes podem aí equilibrar aquele contrato, buscar um equilíbrio contratual, tá? Bom, professor, isso é muito fácil de se resolver quando as partes se entendem, tá? Mas não podemos deixar de observar que nem sempre haverá esse entendimento mútuo. Em algumas ocasiões, as partes não vão efetivamente se entender. E quando essas partes não se entenderem, quando houver aí uma discussão, eu preciso, o locatário diz aí ao locador, preciso que você reduza o valor do aluguel porque não tenho condições de pagar. O locador, por sua vez, responde, olha, eu não tenho condições nenhuma de reduzir, até porque esse é o dinheiro que eu uso para a minha subsistência, tá? Se eu reduzir esse valor, eu não vou ter nem como me manter e manter a minha família. Então, essa é a minha única fonte de renda. Bom, em muitas situações haverá aí esse impasse, certo? Impasse entre as partes, tanto o locador quanto o locatário. Quando não houver nenhuma possibilidade de um entendimento entre as partes, aconselho sempre o auxílio de um profissional, tá? Então tentem aí, através de um advogado comum, da sua confiança, tentar equilibrar essa negociação e fazer aí um acordo entre as partes da melhor forma para os dois, tá? Matheus, mas isso não é possível, o diálogo com o meu locador é insustentável, tá? Então ele não vai admitir nenhum tipo de acordo. Bom, na pior das hipóteses, esse processo aí, essa relação pode virar um processo judicial, tá? Bom, e virando um processo judicial, havendo aí a necessidade de uma discussão dessa situação jurídica, vale se destacar que a pandemia pode ser enquadrada aí como um caso fortuito ou de força maior, tá? Que seria aí um excludente de responsabilidade. O próprio Código Civil, no seu artigo 393, ele é bem claro ao dizer que não responde aí, o devedor não responde pelo prejuízo a que ele não deu causa, tá? Que foi aí prejuízo que advém do caso fortuito ou motivo de força maior.
Então, via de regra, o devedor não estará em mora durante esse período. Assim diz o artigo 396 do próprio Código Civil. Deve-se observar também que o Código Civil deve ser aí subsidiariamente aplicado, tá, ao contrato de locação, na medida que a lei do inquilinato nem tudo estabelece ali daquela relação entre as partes, tá? Então, observa-se que o locatário poderá, inclusive, se ele se sentir prejudicado, propor uma ação revisional de aluguel, tá? Perfeitamente possível, apesar de que constar na lei do inquilinato que só poderá haver ação revisional de aluguel após 3 anos de contrato, né? É perfeitamente possível aqui, né, nesse processo, nessa ação com base aí no Código Civil, ser aventada a possibilidade de uma ação revisional, já que o Código Civil aí poderá ser utilizado subsidiariamente, tá? Então poderá propor aí, o locatário poderá propor ação revisional com base na teoria da imprevisão, tá? Alegando que foi um caso peculiar, essa questão do Covid-19, e realmente ele não teria como prever que ficaria sem condições financeiras de arcar com as despesas dos aluguéis durante esse período, tá? Então, existiria, portanto, uma ação judicial de ação revisional de aluguéis, tá? Se eventualmente as partes não conseguirem chegar ao denominador comum, ok? Bom, o próprio Código Civil, também nos seus artigos 478, 479 e 480, também estipula a possibilidade de uma das partes pleitear a revisão daquele contrato, tá? Se aquele contrato fica aí onerosamente excessivo para uma das partes. Então, gente, recomendação enquanto advogado é tentar renegociar aí durante esse período da quarentena, porque não está fácil para ninguém, tá? E aí muitas perguntas corriqueiras são: poderá existir o despejo durante esse período? Bom, trago a informação para vocês que inclusive encontra-se aí tramitando um projeto de lei, tá, do senador Antônio Anastasia de Minas Gerais, projeto de lei 1179 de 2020, que, dentre outras questões do direito privado, prevê aí no seu artigo 9º que não haverá durante esse período liminar, não haverá concessão de liminar para a desocupação do imóvel urbano, tá? Nas ações de despejo. O projeto de lei prevê, inclusive, que até o final do ano, até o dia 31 de dezembro de 2020, não poderá haver aí uma liminar para despejo, tá? Para despejar o inquilino inadimplente. É um projeto de lei. Também no projeto de lei, no seu artigo 10º, em relação às locações residenciais, vale frisar, em relação às locações residenciais, poderá haver uma suspensão total ou parcial do pagamento daquele aluguel, tá? Durante esse período. E aí no projeto de lei traz a possibilidade de aqueles aluguéis serem pagos parceladamente ao final do mês de outubro, tá? De 2020, podendo ser parcelado aí em até 5 vezes. Então, pode ser aprovado esse projeto de lei, tá? Ainda no momento que estou gravando a aula hoje, no dia 2 de abril, ainda não há nenhuma aprovação acerca desse projeto de lei, tá? Mas, eventualmente, ele pode ser aprovado com a sanção aí, ou veto de alguma parte dessa lei e, eventualmente, entrar em vigor, tá? Então, recapitulando, ação de despejo durante esse período, eu acho muito difícil, ainda que com a não aprovação desse projeto de lei, eu acho difícil que haja uma concessão aí para uma liminar de despejo durante esse período, tá? De Covid-19. Salvo aí em casos concretos que a parte poderá alegar aí que precisa do imóvel para uso próprio, etc. Bom, vamos chegando aí ao final desse vídeo.
Espero que tenha esclarecido as dúvidas mais comuns, mais frequentes acerca da possibilidade da suspensão do pagamento ou redução do pagamento durante esse período aí do Covid-19, tá? Em relação aos contratos não residenciais, o contrato de locação comercial, tá? Bom, por hoje é só, fico aí à disposição para eventuais dúvidas, críticas ou sugestões e sempre na intenção de tentar aí tirar as dúvidas mais frequentes, tá? Dos nossos seguidores, nossos amigos e dos nossos colegas também, tá bom? Bom, gente, por hoje é só. Havendo a necessidade, entre em contato comigo. Até mais, até o próximo vídeo. Eu espero que durante esse período de quarentena sejamos mais solidários uns com os outros. Os contratos de aluguéis realmente, sobretudo os comerciais, tá? Os contratos de aluguéis comerciais realmente tendem a ter uma redução ou uma inadimplência durante esse período. Isso é fato, porque a atividade econômica está sendo toda afetada e precisa-se flexibilização, tá? Flexibilização de ambas as partes, locador, locatário, bom, conversem, entrem em um consenso e, inexistindo a possibilidade de diálogo, entre em contato com o advogado da sua confiança para tentar intermediar aí, da melhor forma possível essa negociação. Se não for possível, então, a negociação, que a ação seja ajuizada no momento oportuno, certo? E com o acompanhamento de um profissional devidamente habilitado e de confiança, ok? Até mais, uma boa quarentena a todos.